Vamos voltar, pessoal? Primeira questão. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna a seguir. A administração conta com 3 níveis. Só relembrando. Institucional, planejamento estratégico, intermediário, planejamento tático, operacional, planejamento operacional. Qual é o nível que consolida a interação entre os aspectos internos, controláveis, e os aspectos externos, não controláveis da organização? Eu estou falando de uma atividade onde eu tenho, por exemplo, definir objetivos para minha empresa, qual é o caminho que a minha empresa vai tomar, com base num aspecto externo que eu não controlo. Exemplo, alta do dólar, né? Então, eu estou falando de um nível estratégico, é um nível que está fazendo um planejamento de longo prazo, que enxerga a empresa como um todo, que tem essa interação com o meio externo, ok? Próxima questão. Numa organização moderna, a estrutura formal e como estão dispostas as unidades funcionais, a hierarquia e as relações de comunicação existentes entre estes, eles querem saber qual é o nome nome dado a essa estrutura. O nome dado a essa estrutura desenhada, a gente falou que é organograma. Leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. Toda empresa possui uma estrutura organizacional composta de cargos e de órgãos representado pelo organograma. Ok. O organograma é dividido em 3 diferentes níveis hierárquicos que determinam a autoridade e a responsabilidade de cada cargo. A gente acabou de falar disso. 3. A descrição de cargo representa o elenco das tarefas que deverão ser executadas pelo ocupante do cargo. Também. Então, todas as afirmações estão corretas. A estrutura organizacional é representada por um gráfico chamado organograma. Sobre as informações que se encontram em um organograma, leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. 1. Os retângulos representam unidades de trabalho e indicam como as responsabilidades estão divididas dentro da organização. A gente pode estar lá aparecendo os departamentos, quem são os responsáveis, como que ela está departamentalizada. 2. As linhas que ligam os retângulos mostram a interdependência entre as unidades de trabalho, quem está ligado a quem. 3. O número de níveis em que os retângulos estão agrupados mostra como a autoridade está graduada do topo à base da estrutura. Primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. Então, todas as afirmações estão corretas. Considerando as estruturas organizacionais, a estrutura matricial, então vamos lembrar, facilita a unidade de mando e disciplina. Eu acho que a gente está falando de uma linear, né? Possibilita a concentração de problemas específicos nos órgãos de staff? Linha staff. Possui comando único e direto com menor cooperação das pessoas? Matricial a gente tem 2 comandos. Apresenta uma forma de conseguir resultados mediante departamentalização por projetos, ou programas, ou produtos. Ok? A organização linear de uma empresa se baseia nos princípios relacionados abaixo, exceto o que está na alternativa. Então, na linear, a gente tem unidade de comando? Com certeza, né? Vamos lembrar do que o Fayol falou da unidade de comando. Unidade de direção? Também. Universalização direcional. Não. Centralização da autoridade? Ok. Cadeia escalar? Ok também. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o conceito de departamentalização, que leva em conta a especialização técnica dos ocupantes dos cargos e seus conhecimentos. Então,
Eu estou falando que ele tem conhecimento e é especialista em alguma coisa. Para te ajudar, ele ainda te deu exemplos, né? Não tem nem jeito de errar uma questão dessa. Olha, departamento financeiro, de vendas, contabilidade. De que eu estou falando aqui? De uma departamentalização funcional, né? Não precisava nem desses exemplos para você saber que a especialização de um ocupante com seus conhecimentos é função, ok? A organização, enquanto processo de gestão, possibilita o uso racional de recursos para o alcance de objetivos, de maneira eficiente e eficaz. Até aqui eu te falei sobre o conceito da função organizar. Sendo assim, os principais tópicos para que isso aconteça estão na divisão do trabalho e na delegação de responsabilidades e de autoridade. A divisão do trabalho tem como primeiro resultado a departamentalização. Assinale a alternativa que não contém uma forma de como ocorre a departamentalização. Então, segundo a convergência em função da área territorial. A gente falou da departamentalização geográfica. Segundo a convergência em função dos clientes. Falei lá, de homens, mulheres, crianças, né? Segundo a convergência de uma estrutura vertical e híbrida. Não, a gente não falou de departamentalização de tipo de estrutura vertical, porque departamentalização é horizontalização. Toda vez que eu estou falando de departamentalizar, eu estou pensando de horizontal e não de vertical. Segundo a natureza das atividades desempenhadas, funcional. Segundo a convergência em função de um processo produtivo, departamentalização por processo. Os principais tipos de departamentalização são por funções, por produtos ou serviços, por localização geográfica, por clientes, por fase de processo, por projeto. Leia abaixo algumas das vantagens da departamentalização funcional e assinale a alternativa correta. Orienta as pessoas para uma específica atividade, concentrando sua competência de maneira eficaz e simplifica o treinamento do pessoal. Não é mais fácil treinar uma pessoa da área de vendas, um vendedor, né? Que ele aprenda sobre vendas, sobre negociação, que ele entenda o cálculo, por exemplo, de um desconto e que ele pode concentrar toda a sua competência a respeito desse assunto do que ensinar ele a vender, a comprar, a montar, a contratar, a pagar, né? 2. Garante plena utilização das habilidades técnicas das pessoas, porque se baseia no princípio da especialização ocupacional. Exatamente, né? A departamentalização funcional, eu coloco as especialidades. Então, mais uma vez, todas as alternativas corretas. Existem alguns critérios importantes de departamentalização, dentre os quais pessoas, função, geografia, produto, clientes e outros. Baseado no tema, leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. 1. Departamentalização por pessoas. Pessoas, a gente falou de cliente, a gente falou de função, né? As pessoas estão envolvidas no tipo de departamentalização, mas não existe uma departamentalização por pessoas. É uma forma simples de se organizar o trabalho, através da divisão de responsabilidades por pessoa, de acordo com as responsabilidades de cada um. Bem, até aqui eu estou falando de departamentalização funcional. Os clientes são sempre critérios de organização. Bem, primeiro que eu não posso escolher sempre a departamentalização por cliente. Segundo que ali anteriormente eu estava falando de função e não de cliente. 2. A departamentalização funcional ou por função atribui a cada unidade de trabalho uma responsabilidade por função dentro da organização. Marketing, finanças e etc. Então, somente a alternativa 2 que está correta. O processo de organização de uma empresa inclui a divisão de trabalho de uma maneira que facilite o ciclo produtivo e proporcione o alcance dos objetivos.
Sobre a departamentalização e a divisão do trabalho presentes no processo de organização, leia as sentenças e assinale a alternativa correta. 1. Critério de departamentalização é o princípio que direciona a divisão do trabalho em uma estrutura organizacional. Ok. Divisão do trabalho é o processo através do qual uma tarefa é subdividida em partes e distribuída entre as pessoas e grupos dentro da organização. Também está certo, né? Então, ambas alternativas estão corretas. Considerando os aspectos das estruturas no que referem à distribuição do poder nas organizações, a descentralização tem como vantagem, então olha, descentralizei, gerente, diretor, gerente, supervisor, comprador. Lembra do pedido de compras? Indivíduos mais preparados. É mais fácil preparar uma pessoa para tomar aquela decisão ou 4 diferentes? Então, não é uma vantagem da descentralização, é uma vantagem da centralização. Decisão tomada por quem tem uma visão global, geral da organização. É mais fácil eu ter uma visão inteira da organização se eu estou lá no alto ou se eu estou cá embaixo numa atividade. Pensa numa árvore. É mais fácil enxergar a floresta lá do alto da árvore ou lá embaixo perto da raiz? No alto. Então, isso aqui também é uma vantagem da centralização. Uniformidade das decisões. É mais fácil 50 compradores tomarem a mesma decisão, todo mundo, ou um diretor tomar a decisão que seja igual para todo mundo. Outra característica que é uma vantagem da centralização. Decisão tomada por quem vivencia a situação. Aí sim, correto. Pensa lá naquele comprador que vai assinar o pedido até R$2.000, que ele tem uma visão muito mais próxima dos fornecedores e da urgência daquela compra, que provavelmente é muito pequena, e ele quem vivencia muito mais essa situação do que um diretor que está pensando na alta do dólar, que está falando de uma estrutura toda, que tem vários outros departamentos para avaliar, tá? Então, essa seria uma vantagem, sim, da descentralização. Para que haja uma boa coordenação entre as pessoas que trabalham em um hospital, são necessários os aspectos relacionados abaixo, exceto o que está na alternativa. A. Hierarquia de autoridade. Para que haja coordenação entre as pessoas, é necessário que se conheça qual é a hierarquia. Quem está abaixo de quem comanda quem, né? Centralização de atribuições. Não necessariamente, né? Eu posso descentralizar as atividades, porque imagina, se existe atribuições centralizadas, quantas pessoas eu estou coordenando? Delegação de tarefas, claro, né? Eu preciso delegar atividades para outras pessoas. Poder e influência, também. Eu tenho que ter essa hierarquia com essa autoridade. E mecanismos de coordenação entre os departamentos. Claro, eu preciso criar maneiras de que haja essa coordenação. No desenho organizacional, a opção pela centralização ou descentralização do processo de tomada de decisões não é uma opção trivial, de fato, uma vez que se referem à distribuição da autoridade e dependem de um conjunto de fatores, como, por exemplo, o tamanho da organização. Se eu tenho uma organização muito pequena, eu não vou ser extremamente descentralizado. Para quê? Além disso, eu considero o ambiente externo e as próprias características da organização. Podem ser consideradas vantagens do processo de centralização. Então, 1. Maior agilidade, rapidez e flexibilidade na tomada de decisões. Bem, eu estou falando com vocês que as decisões vão ser tomadas por uma pessoa só. Se uma decisão vai ser tomada por uma pessoa só, para a empresa toda, imagina uma empresa que tem 15, 20 departamentos com 500 funcionários. Vai ser rápido? Vai ser rápido? 2.
decisões mais adaptadas às condições locais. Se eu estou falando de uma pessoa que vai tomar uma decisão lá em cima, será que ele entende o que está acontecendo lá embaixo com essa facilidade? Decisões mais consistentes com os objetivos da organização. Claro, eu tenho a visão estratégica, eu sei para onde eu quero levar a empresa, eu sei o que eu estou planejando para a empresa toda, então eu tenho uma visão muito mais consistente desse meu objetivo. Maior facilidade na avaliação e controle do desempenho de unidades. Também não. Controlar alguém que está mais perto de você é muito mais fácil do que lá de cima eu controlar todo mundo, entender de todo mundo perfeitamente de uma maneira tão clara. Maior interesse e de motivação por parte dos supervisores. Não. O supervisor vai se sentir motivado e interessado porque o diretor dele toma decisão para ele? Então, a partir daqui, gente, nós vamos dar uma recordada em cultura organizacional. A estrutura organizacional que a gente conversou, ela tem aí esses aspectos que precisam ser considerados. Então, pode cair na prova alguma coisa sobre organograma, pode cair na prova sobre os tipos de estrutura, pode cair na prova sobre departamentalização, qual é o tipo de departamentalização, ou se é centralização, descentralização, quais são suas vantagens. Tudo isso compõe a estrutura organizacional. E um outro tópico do nosso edital é a cultura organizacional. A estrutura organizacional, ela vai contribuir também com essa minha cultura organizacional. O que é a cultura organizacional? É a cultura existente dentro daquela empresa, com seus usos, seus costumes, os seus valores, aquilo que ela define como característica dela. Quando você viaja para a Europa, por exemplo, você enxerga que ela tem uma cultura diferente do Brasil, né? As empresas também possuem culturas diferentes. E além disso, dentro do próprio Brasil, você consegue ver culturas diferentes ao longo dos estados, das cidades, né? São culturas diferentes para cada estado. Um mineiro, por exemplo, é muito diferente de um nordestino. A gente possui características diferentes. São subculturas dentro da cultura do Brasil. Atenção, subcultura não é uma coisa negativa, é só uma subdivisão da cultura, tá? Cuidado, porque tem muita banca que costuma trabalhar isso como se fosse uma palavra negativa. Se eu estou falando de negativa, eu estou falando de contracultura, ok? E a cultura, ela é dividida, de acordo com o autor, o Schein, em 3 níveis. Para ficar claro para você desses 3 níveis, a gente costuma usar o desenho de um iceberg. Porque se você pensar numa pirâmide, pode ser que isso te induza a um erro clássico sobre cultura organizacional. Então, lembra de um iceberg. No topo do iceberg, se você está navegando lá, passando num lugar que tem um monte de iceberg, o que você vê? A pontinha do iceberg. Aquela pontinha não é o iceberg completo, é só um pedacinho. Abaixo dele há uma quantidade muito maior que não é visível. Então, a primeira coisa que você vai lembrar, a cultura organizacional, ela possui na sua pontinha os artefatos. Então, artefato é tudo aquilo que é visível de uma organização, que você identifica naquela organização a cultura dela. Se você pensar numa cidade, um artefato é quando você faz aquela viagem assim, uma semana na Europa. Aí você fala, conheci a Itália, conheci a França, conheceu? Você viu pedaços. O que você viu? Uma igreja, uma praça, um memorial. Aquilo são artefatos. Só que abaixo dos artefatos, você tem os valores, que são pontos que são compartilhados, né? Normas, valores que são compartilhados entre as pessoas que estão ali. Aquilo de certa forma, isso não vai ser visto quando você chega para visitar uma empresa. Você vê o artefato, o valor que existe nela, você precisa de uma conversa
conviver ali, para que aí você comece a perceber. E abaixo dos valores, a gente tem o que a gente chama de pressupostos básicos ou pressuposições básicas. O pressuposto básico, ele não é nada visível, normalmente são muito subliminares, são coisas que não são vistas, não são ditas, mas que estão ali arraigados nas pessoas. Quantas vezes você conhece que você descobre em você crenças que você nem sabia que tinha? Por exemplo, eu viro para uma pessoa e falo assim, dinheiro na mão é... Aí a pessoa fala, vendaval. É uma frase antiga que a gente usava com relação ao dinheiro. Isso é uma crença com relação ao dinheiro. Então, as crenças, essas crenças também existem dentro da empresa e a gente chama isso de pressuposto básico. Por que eu falei que é para você pensar num iceberg e não num triângulo? Porque eu vejo muita gente na hora da prova achando que pressuposto básico é o básico. E aí, considera artefato. Quando, na verdade, pressuposto básico é o que está mais oculto dentro de uma organização. Tá? Então, toma cuidado com essa palavrinha. Não pense sempre nesse iceberg, para você lembrar que lá no fundo, imperceptível, não dá para ser visto, é que estão os pressupostos básicos. Então, vamos começar a ler aqui algumas questões que falem sobre cultura organizacional. Leia a sentença e preencha a lacuna corretamente. O que constitui um conjunto de normas e valores comuns que são compartilhados pelas pessoas de uma organização, que vão compor a base do comportamento humano colaborativo e a maneira pela qual as pessoas são escolhidas, desenvolvidas, estimuladas e recompensadas naquela organização? Cultura organizacional. A história da administração pública no Brasil tem menos de 500 anos. Se não é muito comparado a outras culturas, é suficiente para gerar um modus operandi próprio. Historicamente, os governos no Brasil nunca se preocuparam em estabelecer bons indicadores de gestão. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. Então, o desenvolvimento das sociedades organizacionais cria padrões cada vez menos fragmentados, preservando-se os padrões tradicionais de ordem social. Aqui ele está falando sobre desenvolvimento organizacional. A gente não tem desenvolvimento cada vez menos fragmentado. Não. A gente está falando de cada vez mais fragmentados, tá? Cultura organizacional, mas também não tem nada a ver com o assunto. Cultura organizacional pode ser entendida como um conjunto de valores e pressupostos básicos expressos em elementos simbólicos que, em sua capacidade de ordenar, atribuir significações, construir a identidade organizacional, tanto agem como um elemento de comunicação e consenso, como ocultam e instrumentalizam as relações de dominação, artefatos, pressupostos básicos. E ainda tem valores ali no meio. Tá certinho. A cultura organizacional é composta por constantes, não havendo interferência de fatores variáveis, como vivências técnicas, administrativas, políticas. Claro que tem influência. Cultura organizacional é a expressão utilizada apenas na distribuição de entidades eminentemente privadas? Não, a cultura organizacional existe na pública e na privada. Então, embora a gente tenha aqui outros 3 tópicos falando de cultura, a gente tem erros bem grandes em cada uma delas, tá? Leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. Então, aqui ele já vai juntar um pouquinho o conceito de clima organizacional. Só recordar. Cultura é algo mais fixo, demora mais para ser modificado, né? Mas o clima não. O clima é aquele sentimento que existe entre os membros daquela organização e que varia constantemente, tanto por conta de coisas que acontecem do lado de fora, quanto por coisas que acontecem do lado de dentro. Exemplo, Copa do Mundo.
todo mundo feliz, o Brasil está ganhando. Clima organizacional elevadíssimo. Governo cancelou, exemplo, um feriado. Todo mundo triste. O chefe chegou dando bronca em todo mundo irritado. Os diretores resolveram definir que a partir de agora ninguém mais pode vir sem uniforme na sexta-feira. Todo mundo bravo. Então, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro, a gente tem mudança do clima das pessoas de acordo com aquilo que está acontecendo. O que é clima? É esses sentimentos, esse somatório de sentimento. É aquilo que você, por exemplo, quando alguém te chama, assim, vamos sair hoje? Você fala, hoje eu não estou muito no clima. É isso. Só que agora a gente está falando de organização. Então, a questão fala o seguinte: os sentimentos dos funcionários manifestam-se em relação a inúmeros aspectos na vida da organização. Trabalho, salário, comportamento dos chefes, colegas, instalações físicas, são alguns deles. Claro, o clima não muda de acordo com cada um desses aí, se acontecer um problema neles. O produto dos sentimentos individuais e grupais criados por esses aspectos chama-se clima organizacional. O clima é representado pelos conceitos e sentimentos que as pessoas partilham a respeito da organização e que afeta de maneira positiva ou negativa a sua satisfação e motivação para o trabalho. Todas as alternativas estão corretas. Vamos parar um pouquinho, dar um intervalozinho e a gente volta para continuar com esse assunto.